Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2023, na lição dos jovens, nós estamos estudando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Chegamos à lição de número 3, que tem por título Fé para crer que Deus existe. Deus abençoe grandemente a sua vida. E para você que já conhece a nossa abordagem, tanto nas lições de adultos como na dos jovens, primeiro nós analisamos e fazemos uma exegese do texto bíblico, no caso da lição dos jovens, Salmo 139, verso do 1 ao 12. Depois nós analisamos o conteúdo da lição, buscando ver e conferir a coerência teológica e bíblica, trazendo também a exposição do conhecimento proposto. E, se houver alguma palavra de difícil compreensão, nós trazemos o significado para os irmãos e trazemos uma conclusão na seguinte reflexão: como eu posso usar esse conhecimento adquirido nesta lição desta semana para o meu cotidiano, para os meus amigos, familiares e etc. Fica conosco até o final. Não se esqueça de compartilhar os vídeos do canal EBD Sim Senhor. Deus abençoe a sua vida e vamos para mais uma lição dos jovens. Nesta lição nós veremos um pouco a respeito sobre as doutrinas que rejeitam a existência de Deus e aquelas que acreditam na existência de Deus, e também falaremos um pouco sobre os atributos do Deus Todo-Poderoso. Então fica conosco até o final, porque essa lição ela é importantíssima, porque mostra o fundamento da nossa própria existência, que é o Deus que causa a existência. O texto bíblico é Salmo 139, versos do 1 ao 12. Então vamos analisar verso por verso e ver a grandiosidade da revelação que Deus usa o salmista. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. O Salmo 119, o salmista vai expor que Deus conhece todas as coisas, conhece também a sua vida, e de que ele, sendo um ser humano, de maneira alguma, ele pode se esconder de Deus. Então o salmista expõe um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Um Deus que conhece todas as coisas, cujo ser humano jamais pode escapar dos projetos que Deus idealizou, que Deus determinou para o ser humano. É por isso que nós entendemos que aqueles que negam a existência de Deus simplesmente estão negando aquilo que estão diante dos seus olhos, pois a própria revelação ela manifesta a glória de Deus. Na revelação geral, tanto aquilo que é externo aos olhos dos homens, como a sua própria consciência, visto que entendemos que Deus pôs no coração de todos os homens a sua lei, se revelam no coração, confirmando a existência do Deus Todo-Poderoso. E ainda assim, Deus, através da sua revelação especial, trouxe a Escritura Sagrada e o seu Filho que encarnou, tornou-se ser humano e se sacrificou para reconciliar consigo toda a humanidade. O salmista continua dizendo: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ou seja, todos os passos do homem são conhecidos pelo Deus Todo-Poderoso, que criou o espaço, o tempo e a matéria, e transcende tudo, está além de todas as coisas, e ele existe por si mesmo. E este Deus também é o causador daquilo que entendemos como a existência. O salmista continua dizendo: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Quem está falando é alguém que teme a Deus. Então ele está dizendo que Deus está no controle da história da sua vida. Deus põe a mão para o proteger, para o guiar, mas também para direcioná-lo à vontade de Deus, para que ele possa fazer a vontade de Deus, sendo esta vontade revelada. É por isso que Paulo, em Romanos 12,
diz que a nossa vida ela é como um sacrifício vivo. Para nós, quando temos essa vida como sacrifício vivo, possamos compreender a vontade de Deus para quê? Para realizá-la, para fazer a vontade de Deus, para cumprir os decretos do Deus Todo-Poderoso e amá-lo acima de todas as coisas. O salmista continua dizendo: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Traduzindo, ele está dizendo: esse conhecimento que o Senhor me cercou em volta, que o Senhor tudo conhece, antes que eu fale, o Senhor já tem todo o entendimento, e que de longe entendes o meu pensamento, esse conhecimento para mim é tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Ou seja, os atributos de Deus, os atributos eternos de Deus, o salmista está dizendo: eu não consigo entender o que é onipotência, onisciência e onipresença. E isso perdura até aos dias de hoje. Como entender a eternidade de Deus? Menos infinito e mais infinito. Quando Deus surgiu? Quem criou Deus? Quem gerou Deus? Essas são as coisas incompreensíveis que, quando estivermos na eternidade com o Senhor, buscaremos a cada dia de glória em glória tentar procurar conhecer essa verdade. Até os anjos que estão na presença de Deus estão agora sem poder contemplar a face do Eterno, e também, em relação à salvação, eles tentam prescrutar e entender como Deus faz todas essas coisas. Se até os anjos de Deus não compreendem tudo o que Deus faz, imagina nós, meros mortais. Deus é soberano e Deus é grandioso. E tudo aquilo que ele estabeleceu sobre a face da terra continua do mesmo jeito, porque além dele ser transcendente, ele ir além de toda a criação, ele é imanente, ele faz parte do projeto, é mantenedor, mantém a tua mão sobre mim, ele é mantenedor e ainda interfere na história da humanidade, fazendo com que se levantem grupos de pessoas, povos, nações e pessoas poderosas para fazer o que ele quer. Em seguida, o salmista continua falando sobre a onipresença de Deus e dizendo que ele não pode se esconder de Deus de maneira alguma. A partir do verso 7 ele diz: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, tudo está nu e patente aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Então, o que o salmista está propondo para nós é simplesmente se entregar a esse Deus que nós não conhecemos em sua totalidade, sabendo que é impossível nos escondermos dele e que a sabedoria está em, primeiro, reconhecer a sua existência, reconhecer que não podemos conhecê-lo completamente, mas reconhecer também que ele se revelou e mostrou para os seres humanos qual é a vontade dele para os seres humanos. No Novo Testamento, Paulo fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós sejamos propriedade exclusiva para fazer essa vontade dele. Que no mundo há a vontade humana, carnal e maligna, que nós precisamos resistir para fazer a vontade de Deus. Agora, partindo para o conteúdo da lição, no primeiro tópico, o comentarista falará sobre as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam a existência de Deus. O teísmo significa que aqueles que são adeptos ao teísmo, palavra que fala sobre theos no grego, que é Deus, acreditam na existência de Deus, de um ser pessoal que criou e rege todas as coisas e que se relaciona com os homens. Já o ateísmo tem o prefixo a, que significa não, então o não mais o teísmo, que é Deus, não Deus. Então o ateísmo é o segmento ou a doutrina
daqueles que tentam viver uma vida negando a existência de Deus. Tem aqueles que vivem como se Deus não existisse, não praticando nenhuma religião e não se preocupa com nenhuma delas. E tem aqueles que são ateus militantes, que combatem as religiões, e esses estão mais incomodados com a questão da existência de Deus, querendo, através da negação de Deus, libertar as pessoas da suposta prisão que seria a religião. Então, mesmo no mundo e descrito na própria Sagrada Escritura, os ateus são chamados de nécios. E por que são chamados de loucos? Simplesmente por causa da grandiosidade e a multiforme da revelação daquilo que é criado. Os próprios seres, como os astros, os animais, as plantas e o próprio ser humano, mostra que um ser pessoal, somente ele, pode harmonizar todas essas coisas de maneira que a natureza se torna interdependente, com harmonia gloriosa, como se fosse uma canção, e que até hoje existem, porque o Deus transcendente também faz parte da manutenção daquilo que ele criou. Já no segundo tópico, o comentarista vem nos falar a respeito daquilo que cremos a respeito de Deus. Nós cremos que Deus é um ser pessoal e que ele causa a existência, que também é uma das interpretações quando nós falamos sobre o nome de Deus, que era a dúvida de Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando Deus respondeu para ele: eu serei o que serei, em uma melhor tradução, de que ele ajudaria Moisés para que Moisés fosse, que ele seria a causa da ajuda de Moisés para aquilo que Moisés precisasse para libertar o povo. Ele manifestaria a sua glória. Esse Deus que era, que é e que há de ser e que há de vir, ele é aquele que causa a existência. Então todos os seres, inclusive aqueles que não temem a Deus, se mantêm existentes porque Deus quis manifestar o seu amor, esperando que essa criação retorne esse amor a fim de agradecer ao Deus Todo-Poderoso pela existência. Nós cremos que Deus é eterno, não conseguimos explicar a eternidade de Deus, que Deus sempre foi e é, e decidiu criar aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos e até aquilo que nós não conseguimos ver, conforme Hebreus 11 diz que aquilo que foi criado não foi criado do que é aparente. Não conseguimos enxergar os átomos, a não ser por experimentação científica. Então Deus é soberano para criar o micro e o macro para manifestar a sua glória e o seu poder. Então cremos que Deus é eterno, é o Deus Todo-Poderoso, é a onipotência de Deus. Então cremos que Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Também acreditamos na onisciência de Deus, que Deus é conhecedor de todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, logo a sua mente conhece todas as coisas. E ele conhece até aquilo que para nós ainda não existe. Aquilo que hoje nós não conhecemos, ele conhece, porque o nosso próprio cérebro foi criado pelo próprio Deus. Então é ele quem prescruta o interior de toda a nossa existência. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois lados cortantes e ela vai até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Esse é o poder de Deus que conhece todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, tanto ele vê, conhece, sabe, como ele está em todos os lugares ao mesmo momento. Não há como Deus sair daqui para acolá. Deus, ele é Espírito. Ele é o Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Ele não está ausente de nada. Mas, de acordo com o relacionamento de Deus com os homens, Deus tanto se desagrada como se agrada das atitudes dos seres que ele criou com o objetivo de ter um relacionamento com esses seres infinitamente inferiores, anjos e homens, e Deus optou por
decidir fazer acordos, propor um acordo de salvação e de comunhão com os seres humanos. O Salmo de número 24, e versos 1 e 2 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Veja, tudo pertence a Deus. Nada foge do controle do Deus Todo-Poderoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, diz o Salmo de número 19. E o comentarista finalizará essa lição no terceiro tópico, Deus é a razão de tudo, nos propondo algo diante da existência de Deus. Se Deus é a razão de tudo, então nós não podemos perder tempo com outras coisas que são passageiras ou efêmeras. Ao contrário disso, se nós temos sabedoria, se nós temos inteligência, se nós conhecemos um pouco sobre Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, nós desfrutaremos quando tivermos a nossa mente renovada por sermos consagrados à vontade de Deus. E é isso que ele propõe, que nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque Deus sempre fará o que ele quer. Então não é uma vida de nós estarmos pedindo a Deus em algum lugar, em alguma igreja, para Deus fazer o que eu quero. Mas sim eu descobrir qual é a vontade de Deus para eu fazer o que Deus quer. Porque isso agradará aquele que me criou e também aquele que me chamou para uma obra específica. Chamou todos para a salvação e chamou pessoas para realizar coisas amando de Deus. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso que realiza todas essas coisas. E como eu posso aplicar esse conhecimento à minha vida prática? Simplesmente nunca negando a existência de Deus. De que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus está permitindo para o nosso crescimento moral e espiritual, e Deus também está estendendo a sua mão para fazer. Jesus Cristo disse: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Nós podemos influenciar as pessoas para entender isso. Deus existe. E Deus não é apenas um ser para a gente estar acessando Ele para pedir coisas que nós necessitamos. Mas sim buscar as coisas do reino. Porque o que necessitamos, Jesus Cristo em Mateus 6 deixou bem claro que Ele é supridor das nossas necessidades. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Também compartilhar os nossos vídeos aqui do nosso canal EBD Sim Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a nossa próxima lição, que será a lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.